Bem, aqui não é Kansas City, com certeza, falou João indignado, olhando hectares e mais hectares de milho plantado na fazenda do seu tio no estado de Kansas. Se eu tivesse me lembrado que essa fazenda ficava tão distante da vida real, nunca teria vindo aqui de novo. João virou e andou vagarosamente até a casa. Oi, João, que bom que você está de volta, disse tia Laura ao ver João entrar na cozinha. Veja, eu fiz a sua torta predileta. João adorava torta de maçã. Obrigada, tia. Logo estendeu a mão para receber a torta. Ainda não, filho, ela falou rindo. Espere até o jantar. Por que não subir, lavar as mãos e descansar um pouco? Te chamo assim que o jantar estiver pronto. Sentado no quarto de hóspedes, João começou a lembrar sobre sua última visita no verão há 2 anos atrás, quando conheceu André. André morava perto da fazenda do seu tio Jaime. Todas as lembranças sobre André foram muito boas. Ele adorava beisebol e era um excelente jogador e, ao mesmo tempo, não era orgulhoso nem exibido. Como era bom lembrar do tempo que passaram juntos nadando no rio. Será que ele ainda mora na outra fazenda? Pensou João. De repente ficou em pé e pensou, eu tenho que perguntar, disse ele descendo as escadas entrando na cozinha. Tia Laura, você lembra do André? Por um momento, sua tia parecia ficar surpresa. Então disse, André? Oh, sim, nós lembramos muito bem dele. Foi aí que o tio Jaime entrou e disse, pensa num jovem ótimo. André era um dos melhores. Todos gostavam dele e era muito bem-vindo em todas as casas. Tia Laura parecia saber o que João estava pensando. Daí ela disse, João, nós sabemos que você é da cidade e está acostumado a ter muitos colegas ao redor. A vida campestre talvez seja um pouco enfadonha para você, mas queremos fazer a sua visita mais agradável possível. Bem, eu estou feliz, mas seria bom ter um colega aqui. É por isso que eu perguntei sobre o André. João olhou para o tio Jaime e disse, eu escrevi cartas para o André, mas ele parou de me responder depois de algumas cartas. O senhor sabia que um dia, quando eu estava aqui da outra vez, que nós estávamos nadando no rio, eu quase morri afogado? Se não fosse André, teria morrido, mas ele me salvou. Tia Laura ficou muito chocada com a história. Nunca ouvimos falar disso, ela disse. André me ajudou em outras coisas também, explicou João. Eu estava furioso com a mamãe e o papai porque pensei que eles tivessem me mandado para cá só para se livrarem de mim. Até tentei culpar os senhores e disse a André que deveria me mandar de volta para casa. João viu como sua tia ficou magoada, então rapidamente continuou. Mas estou bem agora. André ajudou a entender o quanto os dois me amam. Houve um momento de silêncio. Então João falou novamente. Me desculpe, tio Jaime, eu estava errado, mas me sentia tão só e precisava culpar alguém. E nos culpou. Tio Jaime parecia entender bem. Sim, confessou João. Mas André logo tomou conta da situação. Como? Perguntou tia Laura. Quando fiquei reclamando. André disse que o tio Jaime é o fazendeiro mais sábio do mundo. Foi mesmo? Tia Laura pergunta surpresa. Foi. André disse que tio Jaime uma vez contou o segredo da melancia. E ele disse que este segredo mudou a sua vida. Com um grande sorriso e lágrimas formando nos olhos, tio Jaime falou, eu nunca esquecerei aquele dia. Por favor, pode me contar o segredo também? João pediu. Quer dizer que André não contou? Perguntou tio Jaime. Bem, ele começou, mas sua mãe o chamou para jantar. E foi a última vez que vi André, porque voltei para casa no outro dia. Tio Jaime pensou um momento e depois se levantou. Bem, eu já ia terminar o trabalho e a tia Laura precisa lavar a louça. Mas pensando melhor, vou pegar uma das nossas melancias gigantes e vou contar o segredo para você também. Em poucos minutos, João estava sentado no terraço da casa de seus tios. E, em frente ao tio Jaime, estava uma melancia enorme. Ah, disse tio Jaime pensativo. Fazem poucos anos que sentei aqui mesmo e contei o segredo da melancia para André. Certo, Laura? Com os olhos cheios de lágrimas, acenou com a cabeça.
João ficou perplexo com o silêncio da tia, mas a sua curiosidade sobre o segredo foi maior. Bem, João, disse tio Jaime, cortando a melancia no meio. Quando Deus criou o universo, o sol, a lua, as estrelas, o mundo, ele deve ter olhado para o espaço em sua volta e sentiu-se só. Na verdade, não sabemos com certeza, porque a Bíblia não diz. Mas sabemos que no 6º dia, Deus criou o homem e ele o chamou Adão. Então, ele o colocou num lindo jardim, onde criou também Eva, que se tornou a esposa de Adão. Tudo correu muito bem por um tempo, até um dia quando Eva ouviu uma voz que nunca havia escutado antes. Era o diabo que tinha entrado no corpo da serpente. Sabe, João, Deus tinha dado a Adão e Eva tempo agradável, tudo o que precisava para comer. Tudo, quer dizer, menos sua permissão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só havia uma regra que Deus disse que tinha que obedecer. Eles não podiam comer daquela árvore. E sabe, o diabo era tão astuto que conseguiu convencer Eva a escutar só um minuto. E foi aí que o problema começou. Tio Jaime pegou uma semente de melancia e colocou na palma de sua mão. A semente da curiosidade. Foi isto mesmo. Eva sabia tão bem como Adão que ela deveria ficar longe daquela árvore. Mas não resistiu à tentação. E antes de pensar 2 vezes, ela deu uma mordida na fruta. Espantado, João pergunta: ela comeu? Sim, disse tio Jaime, olhando a semente na sua mão. Filho, me diga uma coisa. O que é que você vê aqui? Algo brilhante ou algo escuro como a noite? Algo escuro. João respondeu: certo. E você sabe o que aconteceu? Depois que Eva comeu da fruta daquela árvore e ofereceu para Adão e ele também comeu? Bem, é triste, mas quando desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. Naquele dia, o coração do homem se tornou tão escuro quanto essa sementinha. A Bíblia nos diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A palavra todos é importante, porque quer dizer exatamente isso. Todos. João, leia aqui. Tia Laura diz, tirando uma Bíblia pequena do bolso do avental. Ela abriu em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Leu João. O senhor está certo, tio Jaime. Aqui diz todos. E João ficou pensativo. Mas isso me inclui também? Cochichou. Tio Jaime apontou mais uma vez para a melancia. E pense só nisso, filho, ele falou. Em pouco tempo, aquela sementinha do pecado se espalhou pelo mundo todo. Um pouco parecido com as sementinhas escuras dessa melancia. Veja. E tem mais um detalhe, ele disse. Há algo que todos nós fazemos quando comemos a melancia. O que é? Nós cuspimos fora as sementes. Nós podemos nos livrar das sementes, mas não temos nenhuma maneira de nos livrarmos do pecado. Ou seja, dessa sementinha aqui, nós podemos nos livrar cuspindo fora, mas não podemos nos livrar do pecado. João, disse seu tio, Deus pode tirar o pecado. E fez, dando ao mundo o melhor presente que poderíamos receber. Mais uma vez tio Jaime aponta para a melancia. Me diga aqui, filho, o que é que está cobrindo as sementinhas escuras? A parte vermelha, disse João. Certo. E você sabe do que a parte vermelha me lembra? A Bíblia diz que o sangue de Cristo, o único Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Deixe-me contar como é que aconteceu. No jardim do Éden, Deus fez uma promessa que mandaria o Salvador. Gênesis 3, 15.
alguém para nos salvar do pecado. Durante milhões de anos, todo mundo esperou. Até uma noite, Deus mandou o seu único filho, Jesus, para nos salvar de todo o pecado. Está lá em Gálatas 4:4. Agora, Jesus não foi uma pessoa qualquer. Ele era perfeito em todos os sentidos. Ele era bondoso e andou fazendo bem, mas o povo não era bondoso para ele, porque ele falava a verdade. Ficaram furiosos. Eles pregaram Jesus na cruz, no Monte do Calvário. Bem, deixe-me dizer outra coisa. Falou tio Jaime. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre si o castigo do nosso pecado. Veja só, João. Deus disse que o salário do pecado é a morte, ou a separação eterna de Deus. Por causa do pecado, nós merecemos morrer. Mas, quando Jesus Cristo morreu, o preço total foi pago. Escute só o que Deus diz na Bíblia. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, versículo 3 e versículo 4. Hoje, Jesus vive. Agora é possível pedir perdão dos nossos pecados para poder viver para sempre com Ele. E tio Jaime continuou. Um dia, um grande rei chamado Davi fez algo muito errado. Mas quando se arrependeu do seu pecado, ele orou a Deus e disse: lave-me, e eu serei mais alvo que a neve. Salmos 51, 7. É isto que o sangue de Jesus fez por nós, João. Quando cremos no Senhor Jesus como Salvador do pecado, Ele nos perdoa. O seu sangue tira todo o nosso pecado. Ele nos lava. E ele creu em Jesus? Perguntou João. Você está vendo como esta parte da casca é branca? Isto nos lembra de como Deus vê o nosso coração, o nosso interior, depois que Jesus derrama o seu sangue, nos lava e nos limpa de todo o pecado. André ouviu o mesmo segredo e naquela mesma hora ele queria ter o seu coração limpo do pecado também. E ele creu em Jesus? Perguntou João. Com certeza. E você, João? Perguntou tio Jaime. Você gostaria de fazer o que André fez? A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus, será salvo. Está lá em Atos 16:31. E você gostaria de pedir perdão a Deus pelo seu pecado hoje mesmo? Claro, tio Jaime, claro que sim, disse João. Então repete esta oração com seu tio. Tio Jaime orou uma oração simples e João repetiu. Senhor Deus, eu sei que sou pecador e me arrependo de tudo que tenho feito de errado. Creio que Jesus morreu na cruz por mim e peço que me limpe de todo pecado. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Quando terminaram, João pulou de alegria. Ai, tio, estou tão feliz. E quero ver André e dizer a ele que Jesus é o meu Salvador agora também. Foi quando os olhos de tia Laura se encheram de lágrimas mais uma vez. Talvez você deva se sentar de novo, João. Tio Jaime tem algo para lhe dizer. Gente, é então que ele recebe uma triste notícia, uma notícia de morte. Mas entendam que ele já sabe que existe um lugar especial onde Deus nos espera no céu. E é dessa maneira que nós iremos ensinar as crianças sobre a morte. Porque a morte não é o fim, é apenas o início. Porque Deus tem um lugar especial preparado para todos nós, aqueles que forem fiéis, aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi quando os olhos de tia Laura se encheram de lágrimas mais uma vez. Talvez você deve se sentar de novo, João. Tio Jaime precisa lhe dizer algo. Lembra do lugar no Rio onde você disse que André salvou a sua vida há 2 anos atrás? Perguntou tio Jaime. Nunca me esquecerei, tio, disse João. Bem, André não tinha um colega com ele quando ele foi nadar um dia e ele morreu afogado. João mal conseguia entender o que o seu tio estava dizendo. O senhor quer dizer que André morreu? Perguntou.
todos nós, filho, ficamos muito tristes com a morte de André, continuou tia Laura. Ele era um bom menino e todos nós sentimos muita falta dele. Ficou pensativa um momento e depois sorriu. Mas somos gratos porque sabemos que ele está com Jesus agora. Tio Jaime mais uma vez olhou para a melancia e disse: André está num lugar bem melhor. Pode ter certeza disto. E não terminamos a história da melancia. Algumas pessoas não sabem o que acontece antes que a melancia comece a se formar. Você gostaria de saber? Tio Jaime falou sorrindo para João. Eu acho que sim. João respondeu tristemente. Bem, há uma linda flor na planta da melancia. Ela é dourada, como as ruas do céu, onde Deus habita. A Bíblia diz: as ruas do céu são de ouro puro, e é onde André agora está. Ele está com Deus, Deus que o amou e Deus que ama você. João pensou durante alguns minutos e então sorriu. Sabem, João disse, quando deixei de receber as cartas de André, eu pensei que ele tinha me esquecido. Agora eu sei o porquê. Eu estou tão feliz por saber onde ele está agora. E eu tenho a certeza de que ele também ficará muito feliz em ver você um dia, João, disse tia Laura. Tio Jaime se inclinou e pegou as duas bandas da melancia e colocou-as juntas novamente. João, deixe-me perguntar uma coisa. Qual é a cor que você vê quando eu junto as duas partes da melancia? Verde, João respondeu. Só posso ver o verde. Certo, disse seu tio. E o verde nos lembra as coisas que crescem. Você sabia que a Bíblia nos manda crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Veja só, João, quanto mais nós crescemos, obedecendo a palavra de Deus, mais perto estamos do Senhor. E quanto mais aprendemos da sua palavra, mais fácil se torna resistir àquelas sementinhas da tentação do pecado. E o segredo está bem aqui dentro da melancia, disse tio Jaime. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. João ficou quieto alguns minutos, então olhou para os tios. Eu não estava feliz quando cheguei aqui, ele disse. Tinha raiva de todos e estava errado. Mas agora eu sei porque estou aqui e quero ficar. Tio João sorriu e disse, bem, não vai demorar muito, os seus pais chegarão para levar você de volta para casa. E quando chegar em casa, me promete que vai contar o segredo da melancia para os seus colegas? Poucos dias depois, os pais de João chegaram. Ficaram muito felizes em vê-lo. E João, bem, ele estava feliz também. Tinha muitas coisas para contar aos pais, mas havia uma coisa especial que foi a primeira coisa que ele contou. Vocês sabem me dizer o que foi? Deixem as crianças responderem. O segredo da melancia!